Então, pessoal, agora nós vamos começar a nossa aula prática. Antes de fato de nós entrarmos na aula prática e vocês começarem a construir o projeto de vocês, nós vamos fazer uma pré-prática, onde rapidamente eu vou mostrar o ambiente do R, como solicitar o novo script e nós vamos instalar os pacotes necessários. Porque depois, quando vocês forem criar o projeto, né, vocês vão ter um restart do R, ele vai abrir novamente. Então, eu quero que vocês já criem um projeto nessa primeira parte, depois nós continuamos na segunda parte dessa prática 1, tá bem? Então, agora eu vou pedir para que vocês abram o R de vocês no ícone, né, do RStudio. Com 2 cliques, vocês já podem abrir, ou um clique, dependendo, abrir o software de vocês, tá bom? Eu vou abrir aqui também, tá? Já deixei aqui aberto para nós. Estou monitorando aqui no meu gerenciador de gravação para ver se a tela está aparecendo. Então, de vez em quando eu vou olhando para cá para ver se está tudo certo, tá bom? Bom, então, com o R aberto, né? Vocês agora já estão, né, aqui no software. E eu vou explicar algumas coisas básicas. O objetivo não é a ambientação do R hoje, mas acredito que seja importante. Primeiramente, nós temos, e nós falamos, né, que usamos o R de uma forma em quadrantes, ou seja, com 4 quadrantes. Aqui vocês, neste momento, estão vendo 3 quadrantes, porque nós ainda não solicitamos um novo script. Então, eu vou começar a solicitar um novo script para que nós possamos, então, explicar os 4 quadrantes rapidamente. Aqui no menu File, vocês têm a opção de pedir um new file, né, um novo documento. E aqui nós temos uma imensidão de documentos que vocês podem aqui trabalhar dentro do R, né? Então aqui está a mágica de integração com outros sistemas, né? E softwares. Então podemos pedir desde RScript, podemos pedir documentos em Quarto, em R Markdown, aplicações em Shine, aqui mostrando mais o potencial, né, pedindo arquivos C, C++, arquivos em HTML, CSS, né, que nós usamos bastante aí para construir as nossas apresentações, os nossos relatórios em Quarto, onde a gente consegue customizar de uma forma mais amigável, fácil, né? E do modo que a gente queira, usando também os scripts em Python, tá? Aqui nós vamos pedir um novo RScript. Então aqui a gente agora sim tem os 4 quadrantes, né? Como assim a gente fala dentro do R. Então aqui nós utilizamos, né, esse primeiro quadrante como e chamamos ele de source, porque é aqui que nós vamos digitar as nossas linhas de código, tá? Então aqui para quem está chegando nesse momento, quer acompanhar esse tutorial, esse é o primeiro passo, né, para vocês. Quem já está mais avançado aí, aguarda um pouquinho ou pode pular para a próxima etapa. Então aqui a gente tem o source, aqui nós digitamos, né, os comandos, né, as funções, o que a gente está querendo solicitar no momento que a gente vai programar, tá bem? Então aqui um exemplo básico, aqui eu peço uma função, eu rodo essa função e eu recebo o resultado numa outra parte que a gente chama de console, tá? Então, o console é onde nós também podemos digitar os nossos códigos e com as funções, mas aqui principalmente é um ambiente que nós utilizamos para recebermos, né, o output da nossa codificação no menu na parte superior, né, que seria aqui no nosso source. Então, o console vocês podem também digitar funções, mas também ele serve principalmente para que vocês possam receber os resultados, tá? Então, digitei aqui a mesma função, a mesma operação, né, e aí recebi o mesmo resultado, tá? Querem limpar aqui o console, os resultados, só usar essa lupinha, né, que é de clear, né? Bom, indo mais adiante.
O environment é a parte fundamental aqui, porque é onde nós, ao importarmos nossos dados, ao criarmos novas variáveis com os nossos dados, nós vamos acompanhar por aqui. Então, se eu criar uma variável hoje chamada Jennifer, né? E eu atribuir ao meu nome, a essa variável Jennifer, a minha idade, vamos dizer, ela vai ficar armazenada aqui no meu environment, tá? Então aqui vocês podem observar que ela já guardou o meu nome, né? Que é a variável que eu salvei, que eu atribuí com o símbolo de atribuição, que nós usamos no R, um menor e um traço, a minha idade, tá? Então aqui acredito que seja uma função importante, né, de falar para vocês. Indo mais adiante, no quarto quadrante, nós temos funções especiais aqui, né, que eu digo que é onde nós conseguimos controlar os nossos files. Aqui vocês podem observar que eu não estou trabalhando em nenhum projeto, então aqui apareceu coisas do meu computador, que é o meu repositório, onde eu guardo todos os meus projetos que eu uso e versiono lá no GitHub, então já fica um ambiente aqui. Vocês também podem observar que tem áreas de plot, então quando eu plotar um gráfico aparece aqui. E uma aba muito importante que eu quero mostrar para vocês é a aba de packages, né? Os nossos pacotes. Os pacotes são o que fazem de fato a gente programar de uma forma eficiente, né? E mais rápida. Então, os pacotes eles têm muitas funções que nos ajudam ali nas nossas áreas, né? A gente conseguir analisar os nossos dados, resolver os nossos problemas, né? Então, os pacotes, aqui vocês podem procurar se vocês têm esse pacote instalado, por exemplo. Um pacote que nós utilizaremos hoje na prática é o pacote here. Então, se eu digitar aqui, ó, eu posso observar que ele já está instalado na minha máquina. Aqui eu consigo ver uma breve descrição, né, do pacote e também a versão que ele está. E se eu clicar aqui no Browse, ele abre a documentação do pacote. Então, aqui vocês já têm uma prévia da documentação do pacote, tá bom? Esses pacotes aqui, eles estão no CRAN. O CRAN, ele armazena uma rede de servidores, né, FTP, do R, e ali vocês sabem, né, que os desenvolvedores, eles carregam os pacotes lá e o CRAN faz toda a curadoria e aceita e disponibiliza dentro desse pacote aí de pacotes, né? Que já são mais de, sei lá, 19, 20 mil pacotes no CRAN ou mais, tá? Se eu não estou, já devo estar desatualizado um pouquinho. Então, a gente tem aqui. Existem muitas formas de instalar pacotes, mas aqui, para iniciarmos, é interessante vocês saberem que a gente vai instalar via linha de comando, mas vocês também podem instalar por aqui na aba Install. Então, se vocês procurar o pacote here, vocês têm aqui o pacote e podem baixar, tá? Prestem muita atenção nos nomes, nós temos nomes similares para pacotes diferentes, então vocês têm que de fato saber o nome exato do pacote, como se escreve, se é com letra maiúscula, minúscula, para instalarem o pacote correto e usufruírem das funções desse pacote, tá bem? E aí, um último detalhe. Nossa, Jenny, eu sou nova aqui no R. Como é que eu sei que esse pacote está pronto para uso? Nós vamos fazer via linha de comando aqui de código, né? Mas também vocês podem simplesmente carregar o pacote por aqui. Quando vocês carregam esse pacote por aqui, vocês estarão fazendo a função library, né? Que é a função que nós faremos, né? Posteriormente. E aí o pacote já está pronto para uso, tá? Mas vocês já vão aprender isso na prática. Bueno, seguimos aqui. Bom, então, fizemos, né, essa pequena prévia sobre o R aqui, muito rápida, mas importante para quem está chegando, tá? E a gente vai deixar recomendações abaixo sobre um curso introdutório aqui da Airlades, para que vocês possam ter mais detalhes da ambientação do R, tá joia? Então, vamos para a prática, né? Vamos instalar os pacotes que nós usaremos hoje na prática. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês instalar
um pacote que eu gosto muito, tá? Que é o pacote Pacman. Vocês podem usar o Pacman como um gerenciador de pacotes. Ou seja, para quem está iniciando, fica na dúvida se instalou o pacote, se não instalou. O Pacman ele age, né, de uma forma bem interessante. Então aqui instalação. Ele age de uma forma bem interessante, porque Pacman. Por quê? Porque quando vocês usam as funções do Pacman, que é a função que eu vou ensinar para vocês, upload, vocês podem trabalhar da seguinte forma: se vocês vão fazer um if else, né? Se o pacote estiver instalado, só carregue. Tá? Então aí a função payload só carrega esse pacote. Mas caso esse pacote não esteja instalado, a função ela vai instalar e carregar o pacote para vocês. Então vocês têm mais segurança, tá? E não ficam instalando, reinstalando pacotes na máquina de vocês. Então, como eu já tenho, vocês podem simplesmente rodar essa linha de código, tá? E aí ele vai instalar. Lembrem-se, a instalação é uma única vez. Depois vocês não precisam instalar o R, a não ser que vocês reinstalem o software na máquina de vocês, tá? E aí agora a gente vai chamar o pacote Pacman para uso, né? Então aqui nós vamos separar, né? Carregamento de pacotes, tá? Então aqui vocês vão agora com a função library, que é a função de carregar as bibliotecas do R, vocês vão carregar o pacote Pacman para uso, tá? Porque ele já vai estar instalado na máquina de vocês. Então, aqui a gente já mostra que o R ele é sensitivo, né? Vocês começam a digitar uma parte do código de vocês, né? Quando é uma função de um pacote, e ele já vai completando, tá? Então aqui ele já completou, então eu já posso selecionar, né, o pacote Pacman. E aí vocês já podem rodar aí, tá? A função aqui para rodar via comando é Ctrl Enter, tá? Ctrl Enter ele roda aquela linha de código. E agora vocês já têm o pacote Pacman. Então agora nós vamos carregar os pacotes da nossa prática. Nós vamos usar o quê? Nós vamos usar o pacote Pacman, tá? E aí, pessoal, aqui, olha, eu vou usar Pacman 4 pontos. Para quê? Porque assim eu consigo abrir as funções desse pacote. Isso é ótimo, porque senão eu tenho que estar toda hora com a documentação. Então, para a programação rápida, eu não vou lembrar de todas as funções. Claro, eu vou lembrar as que eu mais uso, né? Mas essa parte, né, é uma boa prática você usar o pacote, né, e esses 4 pontos, porque quem está recebendo o script já sabe que aquela função é daquele pacote, evita conflitos e problemas que são muito comuns aqui quando a gente usa pacotes diferentes com funções que possuem o mesmo nome, né? E aqui é uma boa prática fácil e vocês já conseguem observar as funções, tá? E aí eu vou usar a função do pacote que é upload. Tá? Então, com a função upload agora eu vou digitar os pacotes que eu quero. Então a gente vai usar o pacote use this. Nós vamos usar o pacote fs e nós vamos usar o pacote here hoje, tá? Então, podem rodar, tá? Então agora vocês já vão ter os pacotes instalados e carregados para uso, tá? Então ele já fez a leitura aqui e o cursor aqui já está piscando para mim, deu tudo certo, tá? Então isso é importante para quem está iniciando dentro do R. Bom, agora, ainda nessa prática, vocês vão já criar o projeto. Por quê? Porque na segunda parte nós já vamos iniciar a prática de vocês com um projeto criado, tá? E aí vocês não precisam, né, restartar de novo o R. Lembrando que vocês terão todo esse roteiro do script, tá? Logo, logo eu já vou mostrar para vocês. Então não se preocupem.
Então agora, pessoal, nós vamos criar o projeto. Opa! Nós vamos criar o projeto, tá? E vocês já vão entender mais, né? Porque agora nós vamos começar a criar o nosso projeto, nós vamos começar a usar as funções para criar de uma forma mais automatizada os nossos projetos. E também depois no futuro manipular arquivos ali com o pacote FS e os caminhos junto com o pacote here, tá? Então, o pacote que nós vamos usar para criar este projeto, né, de uma forma mais automatizada, é o pacote UseTis. Tá? Então, a gente já falou um pouquinho sobre o pacote e agora a gente vai começar a usar essas funções, algumas funções dele, né? O pacote é muito vasto. E a função que a gente vai usar é a função create, é, create a project. Então, aqui a função create project, ela é a função que nos permite criar o projeto, né? Então, aqui eu vou colocar entre aspas, porque eu estou escrevendo um texto dentro do R para que ele entenda, né? Que isso é uma string, né? Uma estrutura que nós temos também dentro da programação, né? Eu preciso colocar entre aspas, tá? E aí vocês vão escolher o nome do projeto. Não é muito democrático, não tem por que ser um nome que eu digo aqui para vocês, tá? Porque não faz diferença isso para nós no nosso projeto. E aí eu vou colocar aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Tutorial Airlades. Eu vou colocar aqui para o meu controle, né? Prática. Tá? Então aqui é muito interessante. E aqui surge uma dúvida. Jenny, eu vou criar esse projeto de uma forma automática, mas para onde que vai esse projeto? Aonde que vai ser criado? Em qual diretório? Então aqui, pessoal, antes de nós criarmos o projeto, eu vou ensinar vocês a escolherem um diretório para vocês criarem os projetos dessa forma. Então, vocês podem ir no menu Tools, está aparecendo? Tá. No menu Tools. E aqui vocês têm uma opção chamada Global Options. Aqui tem uma série de funções aqui, né, que vocês podem utilizar para configurar o R de vocês. Nós seguiremos aqui nessa primeira parte, que é a General, né? E aí aqui vocês podem ter, olha, tem The Full Working Directory, né? Então aqui vocês vão escolher. Então todos os meus projetos que eu crio, ele vai para o meu OneDrive na pasta que eu escolhi GitHub Projetos, tá bom? E aí vocês podem escolher um local seguro na máquina de vocês, tá? Que vocês possam não ter o perigo de perder, de extraviar os documentos por algum motivo. Então, usem pastas seguras, né, no disco C ou no OneDrive, façam sempre essas atualizações. E aí, quando vocês criarem o projeto automático aqui, ele já leva lá para esse diretório, tá? Então, aqui é uma parte muito importante. Então, vocês escolheram aqui, vocês podem colocar OK ou aplicar ali que ele já vai setar o diretório para vocês para isso. Bom, neste momento nós vamos criar o projeto e vocês podem rodar aí na máquina de vocês e vai acontecer o quê? Ele vai aqui me dizer que ele está criando, né, um novo projeto, tutorial, Airlades Prática, que está no diretório já existente para mim, né, que é no OneDrive, GitHub Projetos. Então, ele está pedindo para confirmar, né, se realmente eu quero criar esse projeto nessa condição, nesse caminho, né? E aí eu vou colocar o número 2 aqui que sim, porque para mim é isso aí mesmo que eu quero, tá? Então ele vai restartar aqui e vai abrir um novo projeto, tá? Então ele vai abrir numa outra janela, não vai aparecer nesse momento para vocês. Então, a gente já pode. Vamos ver se vai aparecer ou vai. Só esperar um pouquinho. Acho que ele reconhece aqui.
Abriu. Achei que ele não ia reconhecer a janela. Eu vou minimizar esse aqui de trás. Então, ele já abriu e agora nós estamos começando a trabalhar sobre a ótica de projetos, tá? Por que isso? Rapidamente vocês já podem observar que agora eu tenho o nome do projeto, tutorial, R-Ladies, prática. Eu já tenho também o, o arquivo, né, .rproj, e então não temos nenhum outro arquivo aqui, então agora tudo que nós alimentarmos vai fazer parte desse projeto, dessa análise que nós vamos fazer a partir de agora. Então aqui está a mágica, vocês não precisam buscar nada de outro lugar. Tudo ficará dentro do projeto de vocês, tá bem? Então na próxima aula nós vamos começar a usar as funções do pacote Use This e vamos entender quais são as potencialidades que vocês já podem aí agregar nos scripts de vocês para ficar muito mais prático, vocês trabalharem de forma mais eficiente e lembrem-se, né, que nós temos ainda mais 2 pacotes para trabalhar com essas funções deles, tá bom? Então vejo vocês na próxima prática. Até mais. Parte 2 da nossa prática 1.